Oh, é o miado de um gato? Na verdade, são 26 fatos sobre gatos que vão fazer com que você os ame. Mesmo que você ache que só ama os cachorros? Bem, talvez. Você sabia que toda cultura tem sua própria palavra para o som que um gato faz? Em inglês, os gatos dizem miau, gatinhos na Coreia dizem nyaong, e um gato na Turquia irá cumprimentá-lo com miau. Obviamente, o mundo inteiro é obcecado com essas adoráveis criaturas peludas. Então, por que não aperfeiçoar seus conhecimentos sobre gatos? Alguns desses fatos certamente irão surpreendê-lo. Antes de prestar homenagem ao felino, certifique-se de clicar no botão de inscrição e tocar o sino de notificações para se juntar a nós no incrível. Agora vamos mergulhar de cabeça nessa lista de fofuras, começando pelo princípio. 1. Os mesopotâmios e os antigos egípcios foram os primeiros a domesticar os gatos. Como essas culturas dependiam da agricultura, os inimigos de seu sustento eram os animais que comiam suas colheitas. Especula-se que, quando finalmente descobriram que os gatos selvagens caçavam essas criaturas, eles começaram a alimentá-los para mantê-los por perto, e foi assim que os gatos lentamente se tornaram domesticados. 2. Quando seus animais de estimação morriam, os proprietários de gatos egípcios não apenas mumificavam seus amados amigos, juntamente com algumas outras múmias para seguirem sua jornada através da vida após a morte, mas também raspavam suas sobrancelhas como um sinal de luto. Depois que suas sobrancelhas cresciam de volta, o período de luto acabava. Sim, estamos falando das sobrancelhas dos donos de gatos, não dos gatos mortos. E isso seria bem estranho. 3. Uma vez que os egípcios consideravam tanto os gatos, eles usavam joias em seus animais de estimação. Quanto mais rico e aristocrático o proprietário, maior o colar que seu gato usava. Eles também realizavam um festival anual de gatos. 4. No Antigo Egito, qualquer pessoa considerada culpada de matar um gato, mesmo acidentalmente, era condenada à morte. Uau, exagero? Diziam que nem mesmo o medo que Roma inspirava poderia salvar um homem dessa punição final. 5. O romancista americano Ernest Hemingway também era conhecido por sua coleção de gatos polidáctilos que ainda vivem em sua propriedade em Key West, na Flórida. Cara, esses gatos são muito velhos, hein? Todos eles são descendentes do gato polidáctilo original, chamado Snow White ou Branca de Neve, nome que foi dado a ele por um capitão de navio. É impossível falar sobre gatos sem mencionar o mistério e as lendas que os cercam. 6. Você provavelmente já deve ter entendido que os primeiros egípcios realmente amavam seus gatos. Mas sabia que eles até adoravam gatos deuses? Sim, você ouviu bem. Os mais notáveis gatos deuses receberam os nomes de Bastet e Mafde e eram considerados protetores. Os egípcios pensavam que Bastet se manifestava fisicamente como um gato e protegia o Egito de invasões, assim como um gato protege a casa de seu dono. 7. Na China, tem uma deusa semelhante a um gato chamada Li Shou. Segundo o folclore, Li Shou recebeu a responsabilidade de supervisionar os assuntos mundiais. Mas quando ela decidiu tirar uma soneca, típico de um gato, essa responsabilidade foi então entregue aos humanos. 8. Na mitologia eslava, acreditava-se que um gato de celeiro chamado Ovnik era o protetor das colheitas e do gado. Eles também diziam que Ovnik poderia até queimar casas de malfeitores. Cuidado com fósforos próximos a gatos. 9. Frevia, a deusa escandinava das colheitas, andava em uma carruagem puxada por gatos. Você achou que eu ia dizer cachorros ou algo parecido? Não. 10. Foi somente por volta da Idade Média que o folclore de gatos ficou obscuro. Durante esse tempo, eles foram considerados cúmplices de bruxas e magia negra. 11. Pussy Willow é uma planta com uma flor peluda que recebeu o nome de mais uma lenda envolvendo gatos. Foi algo mais ou menos assim. Certo dia, uma mamãe gato estava chorando perto de um rio porque seus filhotinhos caíram na água e ela sabia que nunca seria capaz de recuperá-los. Foi nesse momento que alguns galhos se inclinaram sobre a água para que os gatinhos pudessem usá-los para sair em segurança. Desde então, produzem flores aveludadas no topo como uma recompensa por seu ato de gentileza. Caso você esteja se perguntando, Pussy Galore do filme James Bond 007 contra Goldfinger não teve nada a ver com gatos.
12. As imagens do gato Maneki-neko que você pode encontrar nas vitrines do leste asiático nasceram de uma lenda sobre um gato no templo de Gotokuji, no Japão. Ele estava na entrada do templo, observando os transeuntes e levantando a pata ao mesmo tempo em que um lorde feudal passava, aparentemente chamando para o templo. Quando o lorde entrou, o local onde ele estava parado momentos antes foi atingido por um raio. O lorde achou que o gato salvou sua vida. E até hoje, o gato Bekoning é visto como um símbolo de sucesso e felicidade. E quando dado como um presente, é prenúncio de boa sorte. Certo, os gatos têm uma história rica na cultura humana, mas vamos seguir em frente e falar sobre seus superpoderes. Desde os seus corpos passando pelos sentidos até a maneira como eles se comunicam, os gatos são verdadeiras maravilhas da vida. 13. É bem provável que você já tenha ouvido falar sobre como os gatos sempre conseguem pousar em seus pés, não importa de que altura caiam. Isso é chamado de reflexo corretivo e é basicamente sua capacidade inata de se orientar à medida que cai, combinada com uma coluna dorsal super flexível. 14. Gatos não podem provar comidas doces, mas eles têm um órgão extra que lhes permite saborear aromas no ar. Aparentemente, é por isso que eles olham para você às vezes com as bocas abertas, como se dissessem, me alimente, seu humano boboca. 15. Os gatos têm um excelente equilíbrio, que é ainda melhor graças às suas longas caudas. 16. Os bigodes de um gato geralmente têm a largura de seu corpo. Eles os usam para avaliar se cabem em pequenos espaços, o que pode ser uma questão de vida ou morte quando se trata de fugir de um predador. Essa é também a razão pela qual você nunca deve cortar os bigodes do seu gato. 17. Os gatos comunicam-se uns com os outros, borrifando a urina ou coçando suas garras nas coisas do ambiente. Eles também usam tons vocais que variam de leve a muito sério e agressivo. Se eles moram dentro de casa, você pode ver evidências de que estão marcando território em seu sofá, portas, cortinas e cadeiras. Quanto aos gatos ao ar livre, eles tentam marcar ou pulverizar seu território em árvores e cercas. 18. Gatos miam apenas para se comunicar com os seres humanos. Seu alcance vocal natural é realmente inaudível para as pessoas. Se eles nos entendem ou não quando miamos de volta, é outra história. 19. E mais uma nota sobre a comunicação dos gatinhos. Os gatos também usam suas caudas para enviar mensagens diferentes. Uma cauda vibrante significa que eles estão felizes em ver você. Um rabo que está de pé com o pelo completamente eriçado significa que ele está assustado. É como o equivalente humano de um "ah!". A cauda curvada em um ponto de interrogação significa que eles estão curiosos e amigáveis, mas ainda assim um pouco hesitantes. A ponta contorcendo-se, com a ponta indo para trás e para frente, geralmente é um aviso de que eles estão começando a ficar agitados. O abraço da cauda é literalmente apenas isso. É quando um gato se senta ao seu lado e literalmente lhe dá um pseudo-abraço com o rabo. 20. Gatos são carnívoros. Por isso, e não só para se limparem, eles têm aquela língua dura como uma lixa. Ela serve para ajudá-los a limpar cada pedaço de carne de um osso animal. 21. Gatos podem beber água do mar. Ao contrário dos humanos, os gatos têm rins que podem filtrar o sal da água do mar. 22. As cristas do nariz de um gato são como impressões digitais para as pessoas. Isso significa que não há dois narizes de gatinho exatamente iguais. 23. Gatinhos começam a sonhar com cerca de uma semana de vida. Você provavelmente também notou que eles dormem muito. Mas não é porque são preguiçosos, é que os hormônios de crescimento deles só são liberados enquanto estão dormindo. De fato, os gatos passam cerca de 2/3 do dia dormindo e cerca de 1/3 do tempo acordados se limpando. Calcula-se que os gatos durmam tanto que com 9 anos de idade, tecnicamente só tenham ficado acordados por 3 anos. 24. A maioria dos gatos fêmeas é de pata destra, enquanto a maioria dos machos é de pata canhota. 25. Os gatos ronronam a uma frequência de cerca de 26 ronronares por segundo. 26. Os gatos têm um instinto de orientação que lhes permite encontrar o caminho de volta para casa através de um processo chamado psi-viagem.
É até especulado que eles poderiam ter células cerebrais magnéticas que agem como uma bússola. Assim como nós suspeitamos, eles estão anos-luz à nossa frente. Não é de se admirar que eles tenham sido adorados pelos antigos egípcios. Os gatos são criaturas realmente pequenas e maravilhosas, e nós humanos deveríamos nos sentir honrados em compartilhar nossas vidas com eles. Se você não se sente assim, bem, os gatos certamente o fazem. Qual fato sobre os gatos você achou mais surpreendente? Diga-nos nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos amantes de gatos. E clique em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.